O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos agora para o primeiro dos 3 blocos do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias do domingo retrasado, dia 21 de novembro. 2 missionários tomados como reféns são libertados no Haiti. Pois é, daquele grupo, né, de 17 missionários que foram tomados reféns por uma gangue que estava solicitando $1 milhão, né, por cada um. A gangue 400 Maozo. Eles foram tomados como reféns no dia 16 de outubro, ou seja, 1 mês e meio atrás, basicamente, e dizendo que a associação, né, o grupo de missionários que eles fazem parte, soltou uma nota dizendo que eles foram libertados e que eles não podiam revelar nem os nomes, nem por que eles foram libertados, ou seja, se foi parte de algum gesto de boa vontade, ou se foi porque pagaram o resgate, né? Pagaram a extorsão. Não sabemos. O fato é que 2 pessoas daquele grupo foram libertadas na semana passada, né? E nesse programa teremos 3 blocos do Giro de Notícias, já que, né, semana passada não tivemos programa normal, então para comportar tudo. Militares do Sudão concordam em reintegrar primeiro-ministro e libertar presos políticos. Pois é, rolou um acordo, né, em que o Abdallah Hamdok foi restaurado ao poder, porém restaurado, né, meio que para inglês ver, né, usando a expressão tipicamente brasileira originada ali no século XIX. Né? Já que o poder continuará em boa parte com as autoridades militares, né? Os outros prisioneiros, né, ministros, secretários, que haviam sido presos pelo golpe militar, né, do general Al-Burhan, também foram libertados, tá? E, como eu disse, houve ali um acordo, né? Expuseram os 14 pontos desse acordo na televisão e o que acontece? Porque eu estou um pouco cético, né? Pelo menos nesse primeiro momento, repito, o poder ainda continua boa parte na mão dos militares, tá? É possível que tenha sido apenas para satisfazer pressões internacionais, é possível que seja algo progressivo, né? Então depois o Abdallah Hamdok vai eventualmente retornar, né, completamente ao poder. É possível sim, sou um pouco cético, mas é possível. Agora, para mim, acaba meio que batendo o martelo em uma das hipóteses que a gente comentou na época do golpe, que é o seguinte: o general Al-Burhan e vários dos outros principais comandantes militares sudaneses, né, eles não começaram sua carreira militar ontem. Ele começou a sua carreira militar no final dos anos 80, ele era um cara próximo da ditadura Omar al-Bashir. Ele foi comandante do Estado-Maior do Exército Sudanês durante a ditadura anterior. Então, na época do golpe militar, né, meses atrás, nós comentamos aqui no programa que uma das hipóteses para esse golpe era o fato de que os militares, parte desse comando militar, temia, eventualmente, a justiça, né? Temia serem levados a julgamento, seja dentro do Sudão, ou então entregues ao Tribunal Penal Internacional, o Sudão que já aceitou entregar Omar al-Bashir ao TPI, inclusive. Então, que esse golpe, na verdade, não seria movido por grandes projetos de poder, ou então por uma divisão entre ainda partidários do Omar al-Bashir e opositores, mas era movido basicamente pelo instinto de sobrevivência, né? E, ao meu ver, esse acordo, entre aspas, que foi assinado, meio que bate o martelo nessa hipótese, de que foi um acordo para, basicamente, assar uma pizza, né, usando outra expressão brasileira, mais paulistana inclusive, né, você fala, olha, a gente mostrou aqui que se a gente quiser tomar o poder, a gente toma,
Então a gente vai fazer um acordo, os civis voltam ao poder, mas vamos ter aqui um processo negociado e contínuo de avaliação dos eventos recentes, né? Toda essa nomenclatura para, olha, a gente não vai ser entregue nem para o judiciário, nem para o TPI. É possível que daqui a algum tempo a gente tenha uma espécie de lei da anistia, né, no Sudão, anistiando todo mundo, né, tanto civis, quanto militares, quanto pessoas que fazem parte do governo, joga o Omar al-Bashir para o TPI, né, joga ele aos leões como ditador que ele de fato foi, né, e salva um pouco o pescoço dos principais comandantes militares. E o Felipe citou aí a expressão terminar em pizza, né? Que além de ser tipicamente paulistana, é palestina, antes de tudo. E fica aqui, né, minha parabenização a toda a nossa audiência palmeirense e atleticana aí pelos títulos dos últimos dias. Eu fiquei rouco no fim de semana, mas eu dei orgulho pro Átila e eu não fui pra rua. Eu me segurei, não fui pra rua. Já o professor Guilherme Casarões foi visto correndo nu pela rua, vestido de Hulk, pintado de verde. Brincadeiras à parte, né? Um abraço para ele, professor Dalvison também. O Luciano Jorge, outro atleticano que já nos brindou com sua participação aqui, sempre nos ouve, sempre nos recomendo. Cara muito, muito legal. Eu ainda não conheço pessoalmente, né? Quem trouxe ele pro programa foi você, mas quem sabe depois da pandemia. E, voltando aqui para o Sudão, tivemos também conflitos na região sul, né, do país, ali na região de Darfur, né, sudoeste do Sudão, na qual um vilarejo, tá, foi atacado, várias casas foram incendiadas e tudo mais, e pelo menos 35 pessoas morreram, no que teria começado como uma disputa sobre um rebanho de camelos. Eu não sei se o termo rebanho ele fica completamente apropriado, mas acho que o nosso ouvinte entendeu o sentido. Também tivemos choques na fronteira entre Sudão e Etiópia, tá? Que deixaram alguns mortos entre soldados etíopes e soldados sudaneses, tá, gente? Não eram pessoas civis, pessoas comuns, tá? Pelo menos 6 soldados sudaneses morreram nesses choques fronteiriços na região de Al-Fashaka. Lembrando que Etiópia e Sudão têm uma relação tensa e que foi agravada pela questão da gestão das águas do Nilo, coisa que a gente já explicou bastante aqui no programa. E, finalmente, no Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar disse que não será possível realizar as eleições no país previstas, né, para o ano que vem, sem que o exército seja unificado. Segundo ele, se você não unificar as forças, como você vai garantir a segurança das eleições? Né? Felipe, vocês já falaram bastante do Sudão do Sul, toda hora tem um acordo, eles visitaram o Papa até, como é que é? Resumidamente, vamos lembrar, o presidente e o vice-presidente, eles lideram facções diferentes dentro do Sudão do Sul, e quando a gente fala facções, são inclusive grupos armados. Então é como se você tivesse 2 exércitos no Sudão do Sul. Tá? O presidente, que é o Salva Kiir, que é um que sempre aparece de chapéu, né? Ele é o comandante do Exército de Libertação do Sudão do Sul, enquanto o Riek Machar, ele era ligado ao Movimento Popular de Libertação do Sudão do Sul. Tá? Então, o que ele está falando é, olha, enquanto tiver vários grupos armados, não tem como garantir a eleição. Né? Se a gente quiser ser babaca, a gente pode falar que ele está citando Max Weber, né? Que o exército, né, o Estado, é o monopólio do uso legítimo da violência. E no caso do Sudão do Sul, esse monopólio ainda não foi delimitado, ainda não foi determinado, porque é como se você tivesse 2 grupos armados, ambos se enxergando como legítimos e ambos legitimados, ou menos parcialmente, nas instituições. Então o que ele está propondo, o que ele está falando aqui, tem que criar um exército unificado para então realizar as eleições. Então, convenhamos, é um raciocínio muito apropriado, um raciocínio bastante justo, né, o que ele está comentando.
Já na Venezuela, o governo conquistou 20 dos 23 estados nas eleições regionais. Pois é, tivemos, né, as eleições regionais venezuelanas, tanto para estados, né, quanto para prefeituras. Parte da oposição participou das eleições. Fazia 6 anos, né, que a oposição não participava, né, de ampla maneira nas eleições. A Mesa de Unidade Democrática, né, que é o grupo do Capriles, né, talvez o Capriles seja, né, o líder mais conhecido da Mesa de Unidade Democrática, e a maior parte dos estados nós tivemos uma vitória do governo do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, incluindo na prefeitura de Caracas, né? A questão, entre aspas, é que o que vai gerar debate, vai gerar confronto, é que a justiça venezuelana determinou novas eleições no estado de Barinas para 9 de janeiro de 2022, depois de uma medida cautelar do ex-deputado Adolfo Superlano, ele que é da Ação Democrática, né, que é parte da Aliança Democrática, que é uma coalizão de partidos que é oposição ao Maduro, porém é uma oposição mais recente e é uma oposição que inclui partidos também de esquerda, tá? Então, não é como a mesa, né, de unidade democrática, que é a oposição do Capriles, a oposição mais tradicional, mais antiga ao governo Maduro e a Hugo Chávez, desde ali início dos anos 2000. Até porque Barinas é o estado natal do Hugo Chávez e pode, né, ter aí uma oposição chavista ao Maduro, né? E o que aconteceu? O Estado não terminou a apuração dos votos no prazo definido e com 99,79% das atas eleitorais computadas, tanto o candidato do PSUV, o Argeni Chaves, quanto o candidato da Mesa de Unidade Democrática, ou seja, da oposição, o Fred Superlano, reivindicavam a vitória, tá? A questão é que o Fred Superlano ele estava na frente, por uma margem bastante pequena, mas ele estava na frente. Então, o recurso é que, por conta disso, por conta desse prazo, a apuração seja suspensa e novas eleições sejam convocadas. Até aí, o nosso ouvinte pode falar, não sei porque vai ter debate, não sei porque vai ter discussão. A questão é que o Fred Superlano ele teria sido inabilitado pela justiça a concorrer às eleições, tá? Já que ele, como parte do grupo do Juan Guaidó, tá? Não do Capriles, do Juan Guaidó agora, ele teria recebido dinheiro do exterior, inclusive usado esse dinheiro para fazer comícios eleitorais e festas e tudo mais, tá? Então, é uma discussão tanto sobre o procedimento eleitoral, quanto uma discussão se o próprio candidato poderia ser candidato, né, de fato. Então, é isso que vai gerar, né, essa discussão, com pessoas falando que, de um lado, né, as pessoas vão falar, olha, está sendo uma interferência do governo, está sendo o governo Maduro, né, querendo se meter nas eleições para impedir um opositor vencer no estado natal do Hugo Chávez, enquanto as pessoas, né, da situação vão falar, não, mas espera aí, o cara ele não poderia ter sido candidato, ele já estava com a candidatura suspensa, ele foi candidato violando a ordem judicial, então tem que refazer mesmo a eleição, tá? De qualquer maneira, nós tivemos uma vitória muito mais ampla do governo, na maior parte dos estados. A Mesa de Unidade Democrática venceu em Zulia, que é onde fica ali o Lago Maracaibo, que é a região historicamente, né, onde é explorado petróleo, inclusive, na Venezuela, e é o estado mais populoso da Venezuela. Inclusive, o clube de futebol local, né, o Zulia, é conhecido como Petroleiros, né? Momento aqui, Fronteiras Invisíveis. E também ganhou no estado de Corredes, tá? Já a Força Vecinal, né, ou seja, a Força dos Vizinhos, ganhou em Nova Esparta,
que é a ilha caribenha, né, da Venezuela. É o partido claro, do Chaves, do Delótio. Meu Deus. E claro, né, vai ter toda uma discussão sobre se as eleições foram observadas, ocorreram bem ou não, se a vitória do governo foi uma marmelada ou não. O comparecimento eleitoral declarado na média nacional foi na casa dos 40%, e os observadores da União Europeia disse que certas candidaturas foram proibidas de maneira discutível e que foram relatados casos de dificuldade de votação por parte de alguns eleitores, tá? Para deixar as palavras claras da missão de observadores europeias, pela eurodeputada portuguesa Isabel Santos, houve proibição arbitrária de candidaturas por motivos administrativos, além de suspensão de líderes ou membros de partidos mais reconhecidos, tá? Os observadores europeus também denunciaram o uso de pontos de controle, tá? Destinados a tentar rastrear os apoiadores do governo que votaram ou não, ou seja, conferir se as pessoas foram votar ou não, né? Então, assim, aquela coisa de falar, pô, por que você não foi votar, né? Você não foi votar no nosso candidato e tal, né? A mesma Isabel Santos disseram que a missão pôde constatar a falta de independência judicial e a não adesão ao Estado de Direito, tá? Então, as principais críticas, né, que virão contra as eleições, né, serão baseados justamente nessa missão de observadores da União Europeia, que, claro, né, o relatório é muito mais completo, muito mais aprofundado. Eu estou aqui citando algumas frases dela durante a coletiva de imprensa, a apresentação, né, do relatório. E, Matias, antes de você passar, né, para a próxima notícia, eu acho interessante a gente colocar algumas coisas em questão, né? É claro que as eleições venezuelanas, como a gente vê pelo relatório, né, da União Europeia, foram problemáticas. A grande questão que acho que é interessante para o nosso ouvinte ter em mente, até para o nosso ouvinte pensar e tal, é que é o seguinte: elas serviram especialmente para a oposição, né, entre aspas, testar as águas para uma participação ou não numa futura eleição presidencial, ou então também como parte das negociações entre governo e oposição que estavam sendo realizadas no México, né, e foram paralisadas devido à prisão do Alex Saab. Então, mais importante do que os resultados em si, ou o mais importante do que o relatório da União Europeia, é ver como a oposição vai se comportar. Se a oposição vai falar, olha, teve problemas, mas a gente pode superar esses problemas, então vamos engajar novamente no diálogo, ou se a oposição vai falar, olha, teve problemas e isso mostra que o governo Maduro não é confiável, então vamos totalmente pular fora. Eu acho que isso é mais interessante do que a gente passar, né, ficar pensando nos resultados em si, alguma coisa do tipo. Talvez seja isso mais interessante do nosso ouvinte ficar de olho. E por fim, vamos para a segunda-feira da semana passada, dia 22 de novembro, já que o líder interino da Líbia concorrerá à presidência, apesar de ter prometido que não. Pois é, teremos, né, estão previstas eleições agora para 24 de dezembro na Líbia. Teremos aí cerca de 60 candidatos, né, aquela vibe bem eleição brasileira de 89, né? Quando você tem ali, né, organização de eleições, então um monte de gente vai ser candidato, inclusive Silvio Santos. Brincadeira, não sei se o Silvio Santos vai ser candidato na Líbia, acho que ele não pode, acho que nem ele quer também. Mas o primeiro-ministro interino, o Abdulhamid Debia, afirmou que será candidato, embora quando ele tenha assumido, né, como parte ali de um acordo para ele assumir como primeiro-ministro interino, esse acordo entre os diferentes, né, setores políticos líbios, ele havia prometido que ele seria um primeiro-ministro justamente interino, né, sem concorrer às eleições. Aí, a gente havia comentado que o filho do Gaddafi, o Al-Islam Gaddafi, seria candidato.
O que aconteceu? No dia 24 de novembro, na quarta-feira da semana passada, ele foi barrado pela Comissão Eleitoral da Líbia a ser candidato, tá? Afirmando que ele tem acusações não respondidas na justiça e também porque ele foi condenado a crimes em 2015. Tá? No caso, ele foi condenado à morte por um tribunal de Trípoli por crimes de guerra cometidos durante a Guerra Civil. Ele, obviamente, rejeita, né, a própria legitimidade do tribunal. E aí, hoje, dia 3 de dezembro, um juiz líbio autorizou a candidatura dele. Tá? Então, novamente, vai ser aquela dança das cadeiras, né? Se ele vai ser ou não candidato, aí muito provavelmente vai ter o nome dele na urna, aí dependendo do número de votos que ele receber, aí ele vai ter a candidatura impugnada, aí para onde vão para esses votos, aí vai terminar em falta de diálogo, em falta de acordo, e a Líbia vai continuar fragmentada do jeito que está. Né? Espero que não seja o que aconteça, né? Mas não duvidaria que seja isso que aconteça. Ali na vizinhança, né, no Egito, o governo, né, anunciou, né, inaugurou com pompa e circunstância a estrada restaurada, né, que liga Karnak a Luxor, né, os dois complexos de templos do patrimônio arqueológico do país, e que é parte, né, de algo que a gente já explicou aqui, quando a gente falou um pouco do desfile das múmias, né, como ficou conhecido aqui no Brasil, de como a arqueologia é parte da identidade nacional egípcia, é parte da propaganda política egípcia. Né? Então, para quem quiser algo mais aprofundado, recomendo que dê uma olhada lá naquele programa ou então na minha coluna sobre o tema. Também no Egito, o Mido, né, o ex-jogador da seleção egípcia, disse que a FIFA está desrespeitando a África. Por quê? Você comentou agora há pouco, né, do título brasileiro, do título do Palmeiras na Libertadores, né? E teremos o Mundial de Clubes agora em fevereiro nos Emirados Árabes Unidos. Porém, as datas anunciadas coincidem com as datas da Copa Africana de Nações. E, inclusive, né, você vai ter o Al Ahly, né, que é um time egípcio, disputando o Mundial de Clubes. E muito provavelmente ele vai disputar o Mundial de Clubes bastante desfalcado, já que jogadores do clube podem ser convocados para a Copa Africana de Nações. E não só egípcios, né? Porque o Ahly ele tem uma prospecção de talentos do resto do continente africano, né? Um clube que investe bastante em jogadores da África subsaariana, sobretudo. Então, vejam, o Mundial de Clubes vai ser do dia 13 a 12 de fevereiro e a final da Copa Africana está prevista para ser no dia 6 de fevereiro. Tá? Então, e aí o Mido, né, o ex-jogador, atualmente ele é treinador, ele disse que isso é um desrespeito ao futebol africano e que isso jamais aconteceria em relação à Euro ou à Copa América. Né? E ele não deixa de ter razão, inclusive. E o Ahly enfrentará o Monterrey, né, nas quartas de final, e quem passar pega o Palmeiras na semifinal, né? Enquanto que outro ex-jogador egípcio, o Mohamed Aboutrika, fez um gol contra durante uma transmissão da Premier League, dizendo que a homossexualidade é uma ideologia perigosa, né? Falando em relação à campanha, né, com as braçadeiras de capitão com as cores do arco-íris, né? Ele que é comentarista, né, da beIN Sports, que transmite, né, o campeonato inglês para os países árabes. A beIN, que é Qatari, né, e como a gente já contou aqui, os sauditas fazem uma pirataria oficial com a Beout. Pois é. E ainda no norte da África, o Marrocos anunciou que vai adquirir mais 6 drones do modelo Bayraktar TB2 de origem turca, né, os drones que a gente tanto comentou algumas semanas atrás, que foram utilizados na Ucrânia, inclusive, foram muito utilizados pelo Azerbaijão na guerra contra a Armênia. Então a guerra do Azerbaijão da Armênia está servindo para a Turquia exportar bastante armamento, né,
Lembrando que Marrocos e Argélia estão numa situação não muito amigável, e aí o Marrocos faz esse anúncio da compra desses armamentos. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira da semana passada, dia 26 de novembro. Etiópia proíbe divulgação de informações não oficiais sobre guerra no Tigray. Pois é, o nome disso é censura de guerra, né? E normalmente quando isso é feito é porque a situação não está muito boa, né? Você não quer que as pessoas saibam que a coisa não está tão boa assim pro seu lado, que a música não está tão boa para você, né? Então não é exatamente um bom sinal para o governo federal etíope, né? O Abiy Ahmed, né, fez o anúncio, né, de que ele participaria, né, ele comandaria as tropas diretamente do front, né, e aí teve lá as imagens na rede estatal de televisão, ele fardado, né, mas claro, né, relações públicas e tal. E só retomando o que eu tinha falado do Prêmio Nobel da Paz na Semana na História. Exatamente, né? Ele é um prêmio Nobel e está aí no front. Nas últimas 2 semanas não teve grandes ofensivas, grandes mudanças no cenário de guerra, tá? Porém, França e Alemanha se juntaram aos Estados Unidos na semana passada ao pedir para que seus nacionais deixem a Etiópia. Ou seja, o conflito vai continuar e muito provavelmente o conflito vai ainda durar bastante tempo, né? Pelo menos aí mais alguns meses, acho que dá para dizer, né, que vai durar. A não ser que tenha uma intervenção estrangeira, é claro, uma intervenção estrangeira aberta, aí a coisa pode mudar. Notícia do último domingo, dia 28 de novembro. Foram realizadas as eleições parlamentares no Quirguistão. Ainda não temos os resultados finais, porém o que a gente sabe é que o comparecimento foi mínimo, né? Foi aí de cerca de 35% do eleitorado, né? Lembrando que o Quirguistão, né, nós tivemos eleições em outubro de 2020, a denúncia, né, de que os resultados das eleições foram fraudulentos levou, né, a uma série de protestos, a uma intensa crise política, né, com o Sadir Japarov se tornando presidente, primeiro primeiro-ministro, depois presidente, né, e aí agora tivemos novas eleições, na qual apenas um pouco mais de um terço do eleitorado compareceu. Então eu imagino, inclusive, que ainda teremos mais manifestações, teremos mais questionamentos sobre os resultados eleitorais, tá? E nós temos os resultados, assim, a contagem final, mas a proporção, nós ainda não sabemos as cadeiras finais do parlamento, porque a conta proporcional ainda não foi anunciada, né? Então, a gente sabe os vencedores dos distritos, a gente sabe os mínimos que alguns partidos conquistaram. Agora, a contagem total, a proporção nacional, ainda não foi anunciada, então a gente não tem os resultados finais da eleição. O que dá para dizer é que certamente vai gerar mais polêmica, até por esse baixo comparecimento eleitoral. Agora, 2 notícias da segunda-feira passada, dia 29 de novembro. Rinocerontes brancos são traslados por via aérea da África do Sul para Ruanda. Pois é, 30 rinocerontes brancos foram transportados de avião para Ruanda, né, para o Parque Nacional de Akagera, né, como parte de uma iniciativa, né, para a preservação e também para incentivar a reprodução entre os animais.
né? Você imagina, tadinho do bichinho, né, que é completamente sedado, enfiado num caixote, aí ele voa da África do Sul para Ruanda, né, e aí ele é solto no Parque Nacional. É claro que eu falo tadinho do bichinho, mas o bichinho tem mais de 1 tonelada, né? E o rinoceronte é muito curioso, né? Porque o rinoceronte é um bicho gigante, é um bicho fortíssimo, com uma carrapaça, e ele vive de mato, né? É um bicho pacato, é isso que eu quis dizer, né? Ele não é um predador, tá? Então, né, uma notícia interessante de uma iniciativa aí de maior reprodução dos animais, e também nesse âmbito de preservação ambiental, preservação da vida selvagem, nós temos vários protestos na África do Sul, já que a senhora Shell, né, a Royal Dutch Shell, está iniciando um projeto de exploração de petróleo, tá, na costa oriental da África do Sul, que fica numa região de reprodução de baleias. Então é muito bizarro, né, você pensar que o mundo inteiro está indo numa direção contrária dos combustíveis fósseis, e a Royal Dutch Shell não apenas quer começar mais um projeto de exploração de petróleo, mas ainda por cima num local que pode ameaçar toda a reprodução de várias espécies, né, gerando um efeito cascata muito mais danoso. Outro dia teve uma matéria, eu sinceramente não sei em que programa da Globo que passou, porque eu assisti na Globo News, sobre a questão da pesca, né, que esse período a pesca é proibida em várias regiões, porque é o período de reprodução dos peixes. E aí teve um biólogo que falou uma coisa muito interessante, que é, dependendo da espécie, uma fêmea pode ter até 1 milhão de ovos de peixes. Então, o camarada, né, o cidadão, o maldito que fere a lei e eventualmente pesca essa fêmea, ele compromete até 1 milhão de peixes num longo prazo. Então é a mesma coisa aqui. Porque não é só falar, não, a baleia bonitinha, salvar a baleia. Não, é um local de reprodução das baleias na costa da África do Sul, e os caras querem começar mais um projeto de extração de petróleo, sendo que o mundo inteiro está indo na direção contrária, né? Então temos aí vários protestos em frente, né, o parlamento sul-africano em Pretória, né, pedindo aí pela abolição do projeto. E ainda na África do Sul, o Bolsonaro retirou a indicação de Crivella para ser embaixador no país. Pois é, a consulta formal ficou aí quase 6 meses, né, congelada na África do Sul, né, a solicitação do agreement, né, então é meio que falar, olha, a gente não vai recusar para não ficar feio, mas manda outra, né? Então ficou ali 6 meses sem resposta da África do Sul, porque a África do Sul não queria se meter nessa, até porque a África do Sul também não queria comprometer as suas relações com os países vizinhos, né? Já que, vamos lembrar, né, a questão da Igreja Universal em Angola, em Moçambique, a gente comentou aqui várias vezes, denúncias de corrupção, denúncias de racismo e até denúncias de laqueadura forçada, né, esterilização forçada de mulheres nesses países por integrantes da Universal. Então a África do Sul tanto não queria um BO da política interna brasileira, quanto não queria um BO com os seus vizinhos. Falando ainda no Brasil, né, ontem o presidente anunciou que aceitou um convite do Vladimir Putin para visitar a Rússia em fevereiro ou março de 2022. E é muito engraçado que a gente já comentou isso aqui um tempo atrás, né? O Putin sabe manobrar muito bem o Bolsonaro nessa coisa de elogiar a virilidade dele, a liderança, bababá, né, assim, toca como um violino, né? E uma notícia curiosa, a gente já falou de notícias futebolísticas aqui, mas muitos ouvintes nossos nos marcaram num post do Cruzeiro no Twitter, né? Porque o Cruzeiro participou da cerimônia em Brasília, né, na embaixada do Cazaquistão, celebrando os 30 anos da independência cazaque, né? E muitos dos nossos ouvintes nos marcaram, né? Porque como assim? Que rolê aleatório é esse e tal? Mas é que o Cruzeiro, né, ele tem convênio com o Ministério do Esporte do Cazaquistão, né?
e vários atletas e integrantes de comissões técnicas cazaques já realizaram estágios ou visitas ao Cruzeiro. Então, por isso que tinha uma delegação do Cruzeiro, né, fazendo parte da celebração de 30 anos de independência do Cazaquistão. Tá? Mas um abraço aí a todos os nossos ouvintes que não deixam passar uma. Agora vocês ficam com o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 30 de novembro. Rainha Elizabeth II parabeniza Barbados pela proclamação da República. Pois é, a gente já havia comentado, né, sobre esse processo, né, que estava ocorrendo, e ele foi oficializado numa cerimônia à meia-noite do dia 30 de novembro, né, do dia 29 para o dia 30, melhor dizendo, na qual a Sandra Mason, né, ela assume como presidente de Barbados, ela era a governadora geral, em nome da rainha. O pavilhão pessoal da Rainha Elizabeth foi arriado, trocado pelo pavilhão presidencial de Barbados. A rainha foi representada pelo carisma em pessoa, que é o filho mais velho dela, Príncipe Charles. Né? Ainda bem que não ventou, né? Senão ele levantava voo. E Rihanna foi proclamada heroína nacional de Barbados. Tá? Ela já era embaixadora honorária, ela agora foi declarada heroína nacional, ela que é, né, uma das grandes responsáveis aí pelo nome de Barbados, né, se internacionalizar. Cara, a Rihanna, né, obviamente, todo mundo conhece a Rihanna pela sua carreira musical, mas ela também tem vários investimentos, ela tem a marca de roupas dela e tal. O patrimônio da Rihanna é de 1,7 bilhão de dólares, amigo. Pois é. Não é pouca coisa, não. Entendeu? Então, tá aí. Fica aqui o meu protesto, porque a Rihanna deveria ser a rainha de Barbados agora, né? Mas... Rainha honorária. Inclusive, ela anunciou agora que está esperando seu primeiro filho. Não lembro agora o nome do sortudo, mas... o A$AP Rocky. Não gosto desse cara. Tenho ciúmes. Brincadeiras à parte, tivemos a oficialização de Barbados como república. E, já que a gente está falando bastante nesse programa, né, da importância com as relações com a China, de investimentos e tal, é possível, né, que a própria relação com a China, entre Barbados e China, tenha contribuído para esse movimento republicano, né, já que, claro que não é só isso, né, Barbados tem toda uma história do colonialismo britânico, né, a maioria da população de Barbados é descendente de africanos que foram levados para lá, escravizados, para trabalhar em plantação de cana-de-açúcar, que nem a gente falou de Guadalupe, e que nem a parte da história brasileira, né? Então tem todo um trauma colonial antigo, isso é fato. Porém, também tem a questão de que uma separação, né, completa, deixar de ser um reino da Commonwealth, possa contribuir para uma política externa econômica mais livre de Barbados. E olha só, Matias, em 2005, Barbados exportava para a China 200 mil dólares e importava 19 milhões. 2005. Hoje, exporta 20 milhões e importa 142 milhões. Ou seja, multiplicou as suas exportações por 100 e multiplicou as importações por 7. Tá? A China hoje Isso para uma população de menos de 300 mil habitantes. Hoje a China, em alguns critérios, o segundo, outros é o terceiro maior parceiro comercial de Barbados. Perde para o Reino Unido e para Trinidad e Tobago, né, que é logo ali. Já diria o finado Fernando Vanucci. Você tem muitos investimentos chineses em Barbados. Barbados foi um dos primeiros países americanos a fazer parte da iniciativa da nova Rota da Seda, quando ainda se chamava um cinturão, uma rota, né, rota e cinturão. Né? Então também pode ter esse fator, essa questão econômica de proximidade com a China envolvida
é bastante interessante também de ficar de olho. E apesar do nome no plural, Barbados é composta por uma ilha apenas. E só para o currículo da Sandra Mason, né, a primeira presidente do país, a Barbados inicia sua vida republicana com uma dobradinha, já que é uma presidenta, né, Sandra Mason, e uma primeira-ministra, a Mia Mottley. E a Sandra Mason ela foi a primeira mulher admitida na Ordem dos Advogados de Barbados em 75. Além de advogar, ela foi juíza, professora universitária de Direito e diplomata. Inclusive, ela foi embaixadora de Barbados no Brasil no biênio 93-94, tá? Acumulando com as embaixadas no Uruguai e no Paraguai. Então, tá aí o parabéns para a senhora Sandra Mason, mas fica o repúdio a Rihanna não ter sido a rainha. Abrindo o mês de dezembro, notícia do dia 1º, quarta-feira passada. Maurício Macri virá réu em caso de espionagem e familiares de vítimas da tragédia do submarino Ara San Juan. Pois é, ele havia dito, né, que o juiz não tinha competência para essa questão, mas mesmo assim virou réu, né, nesse caso de espionagem. A defesa dele disse que vai apelar, né, dizendo que o juiz age por motivações políticas. Também na Argentina, a sede do jornal Clarín, né, foi atacada na noite da segunda-feira, dia 22, com coquetéis Molotov, por volta das 23 horas, e na sexta-feira, dia 26, a polícia deteve o primeiro suspeito de ter participado do ataque, um uruguaio de 44 anos de idade, chamado Martim Michel Galarreta Albin, tá? Que foi identificado graças às imagens do entorno. Ainda não está claro motivações do ataque, porém, no caso desse uruguaio, ele faria parte de um grupo anarquista, tá? Seria simpatizante de um grupo anarquista. E o presidente Alberto Fernandes repudiou o atentado, repudiou o ataque. E a justiça argentina retirou as acusações contra a vice-presidente Cristina Kirchner e seus dois filhos, Florencio e Máximo, no processo de suposta lavagem de dinheiro. Essa decisão foi anunciada na última sexta-feira, dia 26. Era o caso Otesur, né, que teria usado ali um hotel na província de Santa Cruz, que é o reduto eleitoral, né, da Cristina Kirchner, como um foco de lavagem de dinheiro. E fazendo a prévia para o final de semana, Gâmbia se prepara para a eleição presidencial. Pois é, nós temos um programa, né, em que a gente fala bastante sobre Gâmbia, o programa de número 79, lá em janeiro de 2017, tá, quando nós tivemos uma crise em Gâmbia, que foi uma intervenção dos vizinhos, por conta justamente da posse do presidente Adama Barrow, né, a posse dele sucedendo o Yahya Jammeh, em janeiro de 2017 tirou uma crise, e agora ele é candidato à reeleição, na eleição que ocorrerá amanhã na Gâmbia. Tá? São cerca de 1 milhão de eleitores registrados, tá? E como eu disse, ele é candidato à reeleição pelo Partido Nacional Popular, que é um partido ali mais de centro reformista na Gâmbia. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Emirados Árabes Unidos e França assinam acordos de armas em visita de Emmanuel Macron. Isso, Macron visitou a Expo 2020 em Dubai, né, a mesma que o Bolsonaro visitou algumas semanas atrás. Lembrando que tem esse nome, Expo 2020, mas está sendo realizado em 2021 por conta da pandemia. Assinaram vários acordos de cooperação entre os Emirados Árabes e o governo francês. O Macron foi recebido pelo príncipe de Abu Dhabi, né, o Sheikh Mohammed bin Zayed, e foram assinados 14 acordos. Dentre esses acordos estão a cooperação de exploração espacial, a venda de armas pela França, tá, para os Emirados Árabes Unidos, a venda, inclusive, de sistemas e de suprimentos para a frota de aviões Rafale, né, de origem francesa, que já são utilizados pelos Emirados Árabes Unidos, e também um acordo de cooperação
para o Louvre de Abu Dhabi, né? Então, tá aí. E também cooperação nuclear, tá? A gente comentou um tempo atrás, os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país árabe a ter uma usina nuclear. Então também vai ter cooperação nuclear. A França, que é um dos países que, em números absolutos, mais usa energia nuclear no mundo,